Olá, tudo bem? Meu nome é Keliane Gonçalves, eu sou auxiliar da doutora Débora no Espaço Interativo Reabilitário e eu estou na TV Relacionamento. Olá, internautas, iniciamos mais um programa TV Call Center. E hoje nós vamos falar também sobre essa parte muito importante que é o relacionamento com os clientes. E trouxemos aí uma convidada muito especial, uma profissional do mais alto gabarito, que teremos o prazer de bater um papo. Marilza Lima, muito obrigado, honrado de estar aqui com você. Eu que agradeço, Kendi. Obrigado. Mar, conta um pouquinho para os nossos internautas um pouquinho da sua trajetória, tá? Nós vamos chegar até a posição que você está hoje, né? E muitas vezes o pessoal pergunta assim, como é que a pessoa foi trabalhar naquela área? Se você puder falar, né? À vontade. Ah, legal. Isso é bem interessante, né? Eu comecei a trabalhar muito cedo, né? Com 14 anos. Eu tenho essa cara novinha assim, mas... Não, mas é muito bom, a gente vai ganhar experiência. Exatamente. A princípio foi assim, bem... meio na surpresa, uma vizinha precisava procurar emprego, e aí, como ela era de outro estado, eu fui ajudá-la. E aí, todo lugar que ela preenchia uma ficha, eu também preenchia. E aí, acabei entrando na empresa. Aí, nessa empresa, eu entrei para datilografar cartas de cobrança. Perfeito. Porque naquela época, né, não tinha toda essa tecnologia que tem hoje. E aí fiquei durante 3 meses nessa área de datilografia, de carta de cobrança. E aí, como eu já estudava bastante, tinha todo um trabalho, logo a empresa criou uma área de telecomunicações que eles não tinham. E eu fui chamada para trabalhar na área de telecom para consertar aparelho telefônico. Interessante. Que naquela época se consertava. Exatamente, os aparelhos da LG, esse modelo antigo. E aí fui trabalhar na área de telecom com esse objetivo de cuidar dessa parte de telefonia. E nessa área de telefonia me especializei tanto em telefones, equipamentos de PBX, e eu cuidava da parte de toda a estrutura de telefonia, compra de linhas telefônicas, expansão de lojas e tudo mais. E dentro da área de telecom, com o passar dos anos na empresa, a diretoria falou: você conhece o call center? Eu falo: já ouvi falar, estudei alguma coisa. A gente vai implantar uma operação de call center para a estrutura de cobrança da empresa. E aí eu fui estudar um pouco mais, entender como é uma estrutura, como é uma tecnologia, e aí os scripts, e tudo mais. E uma coisa, como eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, eu pensava assim, como que uma estrutura, né, um computador vai fazer a mesma comutação que faz um PBX, não é possível. Né? Então, nessa época, eu coloquei assim, posso fazer testes? Eu testei mais de 8 ou 9 soluções diferentes de call center. Você já tem uma vida empreendedora, mesmo trabalhando como funcionário. E aí a gente testou várias soluções, isso foi muito bom, que deu uma visão interessante do que tinha no mercado na época. Ganha tempo, né? Fazer o mais com menos, ou seja, quanto mais contatos, mais que você fizesse no dia, ao longo do tempo aquilo tinha uma solução melhor. Exatamente. E o que fosse mais adequado, porque tínhamos tecnologias com custos diferenciados. Sim. Né? E aí implantamos a operação de cobrança, que foi um grande sucesso. E a empresa, nessa época, não tinha também uma operação de atendimento ao consumidor.
E aí logo que implantamos a operação de cobrança, em seguida falamos, vamos montar uma operação de saque. E para montar uma operação de atendimento ao consumidor, uma empresa que não tinha know-how e não tinha um atendimento, e aí eu fui entender o que era atender o consumidor. E saí um pouquinho da parte de tecnologia e fui atender o consumidor na loja, entender como que era atender um cliente, entender o cliente, para pensar... As aflições dele, né? Exatamente. Porque como que você monta uma estrutura, um sistema de atendimento se você não conhece o cliente? Então, precisava entender todo esse processo. E aí ficamos 7 meses mapeando todo esse processo. Isso. Depois das chamadas, aí assim, os motivos das chamadas, mas aí você pegar o motivo que levava a pessoa a ir até a loja. Exatamente, exatamente. Aí montamos a operação, que também foi fantástico, né? Aí nesse período, e aí eu só falava, só olhava realmente a estrutura de tecnologia. Montamos a operação, ela ficou bem interessante. Deu muito certo, os clientes gostaram bastante. A nossa ideia era atender o cliente, resolver o problema dele no atendimento, para que ele não tivesse que voltar à loja para resolver o problema, mas sim para fazer compras. Perfeito. Né, Não, porque assim, cada vez, se você não soluciona ele, a pessoa vai ter que ficar voltando. Exatamente. Então, quanto mais você solucionar no primeiro contato, melhor. Exatamente. E era uma época que não se falava tanto nessa questão do resolução no primeiro contato. Isso, né? perfeito. Não tinha indicadores assim. Exatamente. Estou falando aí em 2000, 2002, mais ou menos. Né? Uma situação que nem todo mundo se preocupava, mas a gente tinha uma preocupação muito grande com isso. E aí, em cima de tudo isso, também, como era uma empresa ligada ao varejo, né, nós tivemos uma ideia, né, a nossa diretoria tal, falou assim, poxa, a gente gasta bastante com telecom, tem um custo alto. A gente imaginou como resolver essa questão, vamos montar uma empresa de call center para ter custos menores no mercado. Sim. Principalmente com telefonia. Sim. E aí montamos uma empresa de call center para atender a empresa, mas também atender o mercado com outros produtos. Muito legal. E aí nessa época foi o que me deu bastante know-how na área de call center, porque a empresa não só atendia a dona dela, né? Sim. Mas nós podíamos fazer outros negócios, fazer outros clientes, outras operações. E aí nessa época eu cuidava da parte só de estratégia, que era realmente tecnologia e tal. E meu diretor, ele precisou fazer uma manobra e ficou sem uma gerente de operações. E ele falou assim, olha, eu preciso que você olhe só por um período, tecnologia e operações, mas é só um período que eu preciso que você olhe para mim. Agora, o bom tá bom. Que você, se você fosse contrário, você entrasse primeiro na operação, para depois entender tecnologia, às vezes é mais difícil. Sem dúvida. Quando você faz o inverso, aquilo que está na retaguarda facilita muito o entendimento. Sem dúvida, sem dúvida. E aí eu fui para a operação, né? Só que, imagina, eu era uma pessoa totalmente 0 e 1. Uma pessoa ligada. Então, né? Assim, ou dá certo ou não dá certo. Eu pensava muito em tecnologia, né? Não era uma pessoa de gestão de pessoas. E aí eu falei, meu Deus, como que vai ser? Né? Primeiro dia que eu cheguei, eu falei assim, como que eu vou olhar todas as pessoas e fazer a gestão dessas pessoas? E aí, para minha surpresa, né, foi uma coisa que, para mim, foi o melhor aprendizado. Lidar com o ser humano se tornou a coisa mais incrível no meu trabalho. Aprendi demais, tecnologia fantástica, eu acho que é uma área que eu gosto muito, mas trabalhar com gestão de pessoas é incrível, porque você aprende todos os dias,
você ensina todos os dias, nenhum dia é igual ao outro, as pessoas elas são diferentes, né? Você vê resultados incríveis a todo momento. E acabei, nesse período, em algum momento, tendo que decidir qual caminho que eu ia seguir. Eu ia continuar em tecnologia, eu ia para pessoas. E aí comecei a realmente olhar mais pessoas do que tecnologia. E comecei a caminhar mais com a parte de gestão em pessoas, gestão de operações, e fiquei durante alguns anos só olhando pessoas ou ajudando na área comercial de novos negócios. Bacana, suporte mesmo, né? Exatamente. O interessante ali foi o seguinte: primeiro, assim, pela sua trajetória, a gente vê que você seguiu a linha certa, que é a área de humanas. Sim. Né? Assim, gostar de gente. Né? Você, a princípio, porque assim, eu, como fiz exatas, e que 1 mais 1 é 2 mesmo. Exatamente. Né? E na área de humanas, às vezes 1 mais 1 eu é 2, 3, 4. Né? Então, aquele negócio. Quando a gente. Eu achava interessante assim: se eu consigo fazer uma coisa, a outra pessoa também consegue. Mas existe a parte comportamental. Exatamente. Né? Então, eu via o seguinte: puxa vida, a pessoa tem um currículo muito bom, mas por que ela não é boa no comportamental? Né? E aí você vai estudando, conhecendo as pessoas e tudo mais, e aí a gente chega à conclusão que quando a gente contrata, que é as habilidades técnicas, né, é a ponta do iceberg, né, aquela parte visível. Só que a parte submersa, que é o comportamental, ela só aflora a hora que você já contratou e você tem que lidar com aquilo. Né? Exatamente. Como é que foi isso daí para você? Você se assustou um pouquinho no começo? Muito. Algumas pessoas que você conversava, você falou, não, aquela vai dar bom resultado, não sei o quê. E de repente aquelas mais quietinhas, que às vezes conseguia atingir os melhores resultados, ou eram melhores assim na parte de relacionamento. Isso que você falou, Kendi, é a mais pura verdade. Eu acho que até hoje existem inúmeros testes e tudo mais que você faz, e eu acho que são necessários, eles precisam acontecer. Sim. Mas na vivência é que você entende essa essência. Né? E nesses anos que eu tenho de gestão de pessoas, o que eu aprendi, e no começo que eu me assustei, foi exatamente isso. Você pega um currículo, você vê que a pessoa tem tudo que você precisa, e aí você põe ela na função, e quando você coloca ela na função, ela não te dá o resultado que você esperava. Né? Embora ela conheça bem. Exatamente. Aquilo. E aí você se vê numa situação, o que eu faço? Ou às vezes é problema de relacionamento. Exatamente. E foi aí que, para mim, que é o mágico que eu acho que de gestão de pessoas. Sim. É você como gestor olhar e falar assim, tá, na minha função como responsável, o que eu posso fazer para ajudar e resolver esta questão? Né? Que eu acho que esse é o papel. Porque o estrago está feito, você já contratou. Sim. Agora, como extrair melhor daquela pessoa? Exatamente. Né? E o que eu, nesse longo dos anos, eu tenho feito? Né? Todo mundo tem defeitos, sim. Posso chamar de defeitos ou habilidades. Ninguém é perfeito. E aí o que eu olho muitas vezes? Exatamente o que eu contratei que eu precisava, o que está faltando, eu tenho como aproveitar essa pessoa onde ela está, ou de repente eu consigo colocá-la num outro projeto, num outro local que ela vai se destacar mais pelo que eu precisei dela. E aí ela me traz o resultado que eu espero. E graças a Deus isso tem dado resultados, inclusive para a pessoa, algumas vezes, ela entrega além do que ela mesma esperava. Né? Nas operações, graças a Deus, que eu já trabalhei, eu sempre entrego resultados surpreendentes
Porque eu olho realmente as pessoas, não olhar a pessoa só, ela é número, mas na essência dela, né? O que ela pode me trazer de melhor? E quando você olha a pessoa desta maneira, ela realmente traz o melhor. E aí são resultados surpreendentes. Então, mas você tem que olhar para ela na essência. E ela traz, assim, resultados, né? Algumas vezes, algumas empresas, até tem um case de uma empresa que foi um projeto que eu amei trabalhar. Eles me chamaram assim, olha, a gente ganhou uma concorrência, a gente não sabe fazer call center, e a gente precisa de ajuda. E aí meus olhos brilharam, né? Sim, aí, desafio. Sim, aí eu falei assim, mas vocês vão me deixar trabalhar do jeito que eu sei? Eu falei assim, carta branca. Né? Então eu entrei, a operação era pequena, não tinha um resultado, e em 6 meses eles tinham um faturamento X, a gente chegou no faturamento com 6 vezes o resultado, né? E alguns prêmios e tudo mais. Então assim, como você faz isso? Eu não fiz nada, são as pessoas que fizeram. Mas é aquele negócio, muitas vezes eu chego numa empresa, aí às vezes o gestor da área, ou até os gestores de outras áreas que vêm, olha lá que pessoal. Aí eu falo assim, nós somos o que eles são. Se você é chefe deles, você é o que eles são. É isso aí. Algo está errado. Sim. E é a pura verdade, né? Agora, o grande segredo é você tentar trabalhar como maestro. O maestro, ele tenta colocar cada um no seu devido lugar, saber o tempo de cada um deles, né? E procurar pegar o melhor de cada um. Só que na vida real não é fácil, né? Não é fácil. E você falou uma frase muito interessante, o tempo. O tempo das pessoas, eles não é igual. Exatamente isso. E aí, não são todas as empresas que dão a oportunidade para o gestor trabalhar o tempo das pessoas. Então, assim, quando você tem uma área de relações humanas que te dá essa possibilidade de trabalhar o tempo das pessoas, é fantástico. Eu tive a sorte nas empresas que eu passei de ter essa possibilidade de mostrar para eles assim, olha, vamos extrair o melhor. Na geração que nós temos hoje, esses jovens, eles têm um potencial gigantesco, porque eles são muito skill de nascença. Exatamente. Eles nascem fazendo 10 já mil são coisas. digitais, isso. Então, como eles já são assim, se você extrai o melhor deles, mas no tempo deles, sim, eles vão além. Muito legal. Então, a gente tem que ajudar a potencializar os sonhos deles, né? Exatamente. E saber valorizar. Só que assim, eu já tive alguns desafios assim, uma vez uma empresa me chamou, coisa que eles não conseguiam fazer há um bom tempo. E aí numa reunião de diretoria, é o seguinte, nós precisamos disso daqui, isso daqui, isso daqui, mas para ontem. E a gente não tem verba para contratar ninguém, já tem que pegar o pessoal que está aí e fazer. Eu falei para ele, deixa eu falar uma coisa para vocês. A natureza nos ensina muita coisa. Então, assim, uma mulher demora 9 meses para ter um filho. Se você lhe der 9 mulheres para ter um filho em um mês, não dá. É o que vocês estão pedindo. Então, assim, se vocês até hoje não conseguiram o melhor desse pessoal, o resultado que quer, eu não vou conseguir também em um mês. Então, ou a gente faz um plano estratégico, que eu mostro para vocês, ou preciso até trocar alguns, tem que fazer mentoria em algumas pessoas, transformar essas pessoas assim em potenciais melhorados, a gente consegue, senão não dá. É isso aí. Então, muitas vezes a gente tem que ser claro nesse sentido. Sem dúvida. Você tem que deixar muito claro e desenhar esse plano e falar assim, olha, a natureza não está saltos. Sim, Você consegue fasear o processo. Assim, olha,
se nós vamos trabalhar com as pessoas que nós temos e existe uma deficiência, a gente vai fazer errado. Ok. Tem que ser. Perfeito. Mar, hoje você está como consultora, né? E assim, sempre apresenta novos desafios. Sim, isso, né? sim. Tá, maravilha. Nós estamos nos instantes finais, tá? Eu queria que você deixasse uma mensagem para os nossos internautas, né? Também você pode falar os desafios que você aceita que as empresas te passem, tá? E os seus contatos também, por favor. Legal. Bom, eu gosto bastante, como o Kent falou de uma frase final, eu costumo falar na minha vida, conquiste um objetivo e seja feliz. Eu acho que objetivo a gente tem desde o grande ao pequeno e todo dia nós temos, né? Então, conquistem objetivos e sejam felizes. Acho que isso é importante. Estou, à disposição para quem quiser conversar sobre relacionamentos, sobre gestão de pessoas, não só para outros, para consultoria, mas também para conversar, tirar dúvidas, alguma coisa. Eu sou uma pessoa que gosto muito de falar, então estou à disposição. Meu telefone celular, para quem quiser contatar, é 11 99601 2641. Meu LinkedIn é Marilza Lima, e estou à disposição de vocês. Kendi, obrigada mais uma vez pela oportunidade. É muito bom sempre estar com você. Sem dúvida. Um abraço a todos. Perfeito. Os agradecimentos, então, ao Ismael Pereira. Ah, sim, Ismael, sempre, né? É um grande profissional também no mercado. Sim, um grande amigo. Perfeito. Internautas, com os agradecimentos, então, a essa fantástica profissional, Marilza Lima, nós finalizamos mais um TV Call Center. Um grande abraço e até a próxima.